física, né? Então aqui, aula 1, física. Nós vamos hoje ver um assunto espetacular. Um assunto chamado cinemática. A palavra cine, né? De onde que vem a palavra cine? Você sabe? Lá sabe, né? Cine. Cine é o que, Rodrigo? Cine, sabe? Movimento. Então, cinemática é o estudo, não é? Ela estuda. Isso no Enem cai demais, né? Na ciência da natureza, né? Isso no Cefet, no supletivo, lá no celular, isso aí. Ah, no seu não, por enquanto não. Mas depois cai, lá na faculdade cai. Lá no... Ela estuda o movimento. Sem a preocupação com as suas causas. Ao jogo! Ao Augusto! O pessoal aí tá com as suas causas. Então a cinemática estuda o movimento sem a preocupação com as suas causas. Correto? Então, ponto 1, conceitos iniciais. Vamos pegar aqui esses conceitos iniciais. Eu só fazer aqui fazer aqui só porque senão eu fico me perdendo. Conceitos iniciais, né? Não posso me perder aqui porque é muita coisa. Então, o primeiro conceito, isso no Enem, isso no Cefet com o PEC, puxa, demais. Referencial. Referencial. O que é o referencial? É o local de onde o movimento é observado. De onde o movimento, onde move, tá? É observado. Então, eu dou um exemplo aqui, cai muito nas questões aí. Imagina um avião aqui, ó. Eu falo que é avião de palitinho, ó. E esse avião, você imagina que ele está, só por questão assim de explicar, você imagina que esse avião está se movimentando horizontalmente com velocidade constante. Tá? E esse avião, ele está soltando mantimentos aí para os venezuelanos. Eles estão precisando lá, né? Só que o Chaves não está deixando, não. Né? Então, vai abrir o compartimento aqui, ó. Tá? E vai soltar aquele saco de arroz aqui, ó. Vamos desprezar os atritos do ar. Tá? Porque para explicar conceitos, a gente tem que muitas vezes entrar em situações que chama de ideais. Tá? Então, o que vai acontecer aqui? O saco de arroz, ele vai sair do compartimento com a mesma velocidade do avião. Concorda com isso? Mesma coisa, se você dentro de um balão e o balão estiver subindo, se eu soltar um saco de areia lá do lado de fora, o saco de areia não vai cair de uma vez, não. Ele vai, né, a hora de soltar ele, tem a velocidade do balão. Aí ele sobe um pouquinho depois que ele desce, né? Tem que entender isso, isso é fácil demais. Aí, olha só, vou pegar aqui, quando o avião estiver aqui, ó, o que vai acontecer? Olha só, a trajetória do saco de arroz, observada pelo venezuelano aqui, vai ser uma parábola, concorda? Então, no referencial do venezuelano, a trajetória do saco de arroz vai ser o quê? Vai ser uma parábola. E no referencial do piloto, olha só, quando o avião chegar aqui, ó, o saco de arroz, nessa situação ideal, está justamente debaixo dele. Não é verdade? Porque tem
tem a gravidade que está puxando para baixo aqui, ó. Vamos ver isso. Talvez hoje, capaz de dar tempo. Tem a gravidade que está acelerando ele para baixo. Quando o avião chegar aqui, ó, o saco de arroz vai estar o quê? Logo abaixo. Então, o piloto do avião, ele vai ter a sensação, a impressão que o saco de arroz ele cai em linha reta. É uma sensação, é o referencial dele. Olha lá. Linha reta. A trajetória, a velocidade de uma partícula é referente a um referencial de observação. É o que a gente chama muitas vezes de referencial inercial. O referencial inercial, muitas vezes, é o nosso planeta, é a Terra. Eu agora estou em movimento ou estou em repouso? O que vocês acham? Eu estou em movimento ou estou em repouso? Depende do referencial. Em relação a vocês, pegando vocês como referência, eu estou em movimento, olha só. Em alguns momentos eu aproximo, em outros eu afasto. Mas se tiver aqui, se você levantar e ficar do meu lado, onde que eu vou, você vai. Onde que eu vou, você vai. Fica a mesma velocidade. Eu, em relação a você, eu estaria em repouso. Olha que interessante isso. E agora aqui, eu estou em movimento, estou em repouso. A mesma coisa. A mesma coisa. Isso depende do referencial de observação. Por quê? A Terra, como os outros planetas do sistema solar, giram em torno do Sol numa trajetória elíptica. Então, aqui está o Sol, e vai imaginar, aqui está a Terra. Os planetas que estão mais próximos do Sol, a força de atração que o Sol exerce é muito grande. Então, essa elipse traçada por esses planetas, tipo Mercúrio, não é? É quase uma circunferência. Já Plutão, que é o último planeta, que até perdeu o status de planeta, é uma elipse super alongada, é porque a força de atração é muito pequena. Plutão dá uma volta em torno do Sol em 240 e poucos anos. Então a gente nasce e falece, e Plutão ainda não percorreu nem metade da trajetória, nem metade. Olha que impressionante. E a Terra, como vocês sabem, né, ela dá uma volta em torno do Sol em 365 dias e 6 horas, né? Não é verdade? E 6 horas. É por isso que de 4 em 4 anos existe uma correção, né? É o ano bissexto. É um ano com um dia a mais. É o dia 29 de fevereiro. Para poder fazer essa correção, porque não são 365 dias, são 366 horas. Sabiam disso? Sabiam, né? Não é? Então, olha só, eu estou dizendo isso porque nós estamos dentro do ônibus Terra, não é? Então, nós estamos viajando em relação ao Sol, nós chegamos a atingir velocidades altíssimas, né? Principalmente quando estamos mais próximos do Sol. Não é? Deixa eu ver se vocês sabem uma pergunta que eu vou fazer aqui. O verão está associado com a proximidade do Sol? O que vocês acham? Está associado com o ângulo da Terra, né? Com? Com o ângulo da Terra. Com o ângulo, com a angulação. É com a angulação, que a Terra tem 3 tipos de movimentos, né? Ela tem um movimento de translação, um movimento de rotação e tem um outro movimento também. É um movimento que ela fala assim, ó, né? Nós vamos ver isso direitinho. Movimentos circulares. Então, a questão das estações, ela tem uma relação com o ângulo que a luz solar atinge o nosso planeta. E não necessariamente com a proximidade ou afastamento com relação ao Sol. Tá? As pessoas às vezes acham que tem a ver com proximidade. Não tem a ver com isso. Tá? Então, assim, nós estamos com uma velocidade em relação ao Sol, muitas vezes, de 11 km por segundo. Cara, gente, 11 km assim, não é uma velocidade constante. Aqui é uma velocidade variável, né? Variável. Mas olha só para vocês verem, a velocidade é uma coisa impressionante. Então, nós estamos em repouso ou em movimento? Você tem que responder assim, depende do referencial adotado. É interessante demais isso. É muito
Muito chique isso, muito legal isso, muito importante, muito bonito, né? Então, referencial isso. É o local de onde o movimento ele é observado. Tá? Continuando aqui. Então, a velocidade, né? B. A velocidade, ela é uma velocidade relativa. Toda velocidade é relativa a algum referencial. Então, você imagina aqui, ó, aqui está o Eduardo e aqui está o Gabriel. Vou imaginar aqui, ó, Eduardo, velocidade do Eduardo, velocidade do Gabriel. Olha, olha lá, ó. Então, o Gabriel saiu ali na galeria, eu fui atrás dele. Ô, Gabriel, vem cá. Eu fui atrás dele. Imagina que a velocidade do Eduardo seja maior que a velocidade do Gabriel. Se o Gabriel continuar andando assim, andar para trás, ó, andar para trás aqui, e olhar para trás, né? Não andar para trás, não. Se o Gabriel ele olhar para trás aqui, ó, ele vai me perceber com qual velocidade? Essa velocidade aqui é a velocidade do Eduardo em relação à Terra, em relação aqui ao pilar lá, né, aquelas colunas que tem na galeria. Olha lá. Essa velocidade é minha em relação às colunas. A velocidade do Gabriel também em relação às colunas. Vai ficar mais fácil ainda. Imagina que eu tenho uma velocidade de 20 centímetros por segundo. Caiu alguma coisa ali? Hã? Tá vazando ali uma aguinha, né? E o Gabriel tem uma velocidade de 15 centímetros por segundo. Então, qual que é a velocidade com que o Gabriel está me vendo? Olha que ele olha para trás. 5 centímetros por segundo. É como se a minha velocidade em relação a ele, em relação ao referencial nele, seja de 5, é como se ele tivesse parado e eu com uma velocidade de 5 centímetros por segundo. Vocês percebem isso ou não? Dá para perceber isso? Dá? Dá? Então, a velocidade do Eduardo em relação ao Gabriel é igual à velocidade do Gabriel em relação ao Eduardo. Quando os sentidos são os mesmos, a velocidade relativa vai ser a maior velocidade, que nesse caso é a minha, menos a menor velocidade. A velocidade do Eduardo menos a velocidade do Gabriel. Agora, imagina o contrário. Imagina agora que eu estou indo para encontrar o Gabriel. Então tá o Eduardo aqui e tá o Gabriel aqui. Olha lá, ó. Então eu estou passando por ele na galeria ali, ó. Tá? Eu estou passando por ele aqui na galeria e eu estou indo ao encontro dele. Eu estou indo ao encontro dele. Então, veja bem. A mesma coisa, ó. O Eduardo está na velocidade de 20 centímetros por segundo. E o Gabriel na velocidade chama de VG. Velocidade do Gabriel, de 15 centímetros por segundo. Nesse caso aqui, o Gabriel me percebe com qual velocidade? Tem que ter 5. Isso aí é a soma. Eu estou indo em direção a ele, está indo em minha direção. Olha lá. É por isso que ultrapassar é perigoso. Ultrapassar é perigoso por causa disso, porque o tempo fica curto. Porque a velocidade relativa fica alta. A velocidade de um em relação ao outro é a soma das duas. Então, a velocidade do Eduardo em relação ao Gabriel é igual à velocidade do Gabriel em relação ao Eduardo, que nesse caso vai ser a soma dos dois valores. Vai ser, então, a velocidade do Eduardo mais a velocidade do Gabriel. Então, quando os sentidos são iguais, você pega para calcular a velocidade relativa, você faz uma menos a outra. E quando as velocidades são em sentidos contrários, a velocidade relativa vai ser o quê? Uma mais a
uma mais a outra. Isso realmente é muito importante. Entenderam isso? Entendeu? Agora a letra C. Daqui a pouco a gente faz um exercício, né? Letra C. Letra C. Muitas vezes a gente precisa de converter a velocidade em quilômetros por hora para a velocidade em metros por segundo. Porque nós vamos trabalhar muito mais com distância em metro, vamos trabalhar muito mais com tempo em segundos do que com a velocidade em quilômetro, do que com a distância em quilômetro e o tempo em horas. É muito mais. A gente chama de Sistema Internacional de Unidades, a velocidade em metros por segundo. Vocês lembram como é que eu faço aqui essa transformação? Lembram disso? Não é? Lembra? Divide por 3,6. Então, quando você quer transformar uma velocidade em quilômetro por hora na sua equivalente em metros por segundo, você divide por 3,6. Sabe por quê? Deixa eu mostrar para vocês o motivo disso. Olha, 1 quilômetro, vamos entender aqui, 1 quilômetro por hora. 1 quilômetro são quantos metros? 1000. Isso, 1000 metros. Perfeito. 1 hora são quantos segundos? Quantos segundos? 1 hora aí, pode falar. Vocês dois aí, ó. O Diogo e o Augusto. Pode participar mais, vou participar mais aqui. 3.600 segundos. Muito bem. Muito bem. Porque 1 hora. Olha lá, o Diogo lá, ó. Olha o Diogo Luz lá. Muito bem, Diogo. Porque 1 hora são 60 minutos. 1 minuto são 60 segundos. Então, 1 hora vão ser 3.600 segundos. Então, ó, eu vou dividir por 3.600. Então, eu cancelo 2 zeros aqui, não é verdade? Olha só. Aí fica 10 por 36. Aí 10 dividido por 10 são 1. 36 sobre 10 são 3,6. Então, 1 km por hora é 3,6 avos de metros por segundo. Por isso que tem essa conversão aqui. Por exemplo, 72 km por hora são quantos metros por segundo? Não é? Você faz 72 dividido por 3,6. Como é que você divide aqui? Igual às casas decimais, não é isso? Olha lá, vírgula 0. Você faz, então, 720 dividido por 36, ó. 72, né? Olha lá, 0. Então, se você, em média, percorre a cada hora, né? 72 quilômetros, a cada segundo você vai percorrer, em média, o quê? 20 metros. Está vendo como é que a gente está se abastecendo de coisas importantes? Eu não estou estudando nenhum tipo específico de movimento, mas nós estamos nos abastecendo de conceitos importantes. Já já a gente vai utilizar eles. Letra D de dado. Letra D de dado. Muitas vezes a gente lidar com velocidades positivas. E muitas vezes, e menos vezes, mas nós lidamos com velocidades o quê? Negativas. O que na física significa essa convenção de velocidade positiva e de velocidade negativa? Uma coisa muito importante e muito fácil, porque a gente está aqui nos movimentos retilíneos, a gente vai caminhar na reta real. A reta real, então, ela tem um marco zero, não é? Então, sempre que a gente está caminhando no sentido crescente da reta real, a velocidade ela é o quê? Positiva. E sempre que a gente estiver caminhando no sentido negativo da reta real, né? Então, a gente vai considerar a velocidade o quê? Negativa. Quando a gente anda no sentido crescente da reta real, esse movimento leva-se o nome de progressivo. Movimento progressivo. De progresso, né? Lógico. Progressivo.
E o contrário, a gente chama de regressivo. Eu vou passar aqui um exercício para a gente poder já começar a... Não pode esquecer disso, tá? Não pode esquecer. Aqui não tem nada a ver com movimento acelerado, retardado, movimento uniforme, não tem nada a ver. Aqui é uma convenção, porque nós vamos aprender daqui a pouco um outro conceito que chama-se posição, tá? Posição. Muito importante isso. Daqui a pouquinho. Mas olha só. Nós estamos na letra D, né? Então, vamos passar aqui um exercício. Quero ver se a galera aqui está esperta aqui. Ó. Imagina só que aqui eu tenho um veículo, tá bom? Ele está se movimentando com uma velocidade, veículo 1, uma velocidade de 108 km por hora. E aqui, um outro veículo, não vai bater não, tá? Estão em vias paralelas, né? Não vou mais. Senão vai ter um acidente aqui. Não é bem isso não, por enquanto não, tá? Aqui é a velocidade de 72 km por hora. E eles estão separados por uma distância de 200 metros. Tá? Então eu posso perguntar assim: após quantos segundos um passará pelo outro? Um passará pelo outro? Um cruzará o outro, né? Tipo assim. Querem tentar fazer? Vamos ver, hein? Ah, Rodrigão, quero ver. Quero ver agora como é que vai ser, hein? E Ana Clara, o que você acha? Achou fácil? Fácil, né? Embaixo tem, eu te arrumo, só um minutinho. Estão pensando aí, né? Quatro segundos. 4 segundos. Olha só, como eu tenho a distância em metros, né? Então eu primeiro tenho que converter as velocidades em metros por segundo, né? Então eu tenho que dividir 108 por 3,6, né? Não é? Então eu ponho 0,0 para igualar, né? Então eu tenho 1080, né? Dividido por 36, ó. Então 108, né? Tenho 3, né? Então 30, né? Então aqui são 30 metros por segundo. Você não poderia ter somado o 108 com o 72 e depois dividido por... Pode também, pode fazer. Pode também. Tá errado, não. Mas eu prefiro para fins assim, somente para fins didáticos eu prefiro fazer, mas em termos práticos eu faria igual você está falando. Não está errado o que você fala, até mais rápido. Mas para fins didáticos é melhor assim. Beleza, muito bom, viu? A sua observação, muito boa. 72 dividido por 3,6. Olha lá. Então, 0,0, né? Então, 720 dividido por 36. Então, 72, ó.
20, né? Isso mesmo, 20 metros por segundo. Aí você trabalha com a velocidade relativa, né? Porque você vai imaginar que como se um tivesse parado, né? E o outro vai avançar para cima do que está parado, como se fosse referencial, né? Então, a velocidade... Tem outra maneira de fazer, mas não vou... Daqui a pouco eu explico. Então, a velocidade de 1 em relação ao 2 é igual, não é? A velocidade de 2 em relação a 1 vai ser igual à soma das duas, não é? 30 mais 20, 50 metros por segundo, como falou o nosso aluno ali, o João Vitor, não é? Velocidade é o quê? Velocidade média, né? Velocidade no movimento uniforme, vamos ver isso para frente, é o quê? É a distância dividido pelo tempo, né? Então, a distância vai ser a velocidade vezes tempo. É daqui que vem aquela brincadeira, né? Deus vê tudo, né? A gente brinca, né? E o tempo vai ser a distância sobre a velocidade, né? Até a gente brinca, né? Fazendo uma espécie de um escudo de futebol, né? A gente põe assim, olha, a gente coloca distância, velocidade e tempo. A gente quer calcular a distância, a gente tampa ela. A gente quer calcular a velocidade, a gente tampa ela. A gente quer calcular o tempo, a gente tampa ele. Olha lá, então você vai ter 200 dividido por 50. Então, nós vamos ter 4 segundos, como falou o nosso aluno ali, o João Vitor. Muito bem, viu, João? Entendeu? Né? Então, letra D, agora letra E, né? Agora letra E. Se fosse, né, o contrário assim, era subtrair, né? Caso, né? Letra E agora. Posição. Olha só. Último conceito inicial. Posição. Posição, muitos autores chamam de, o Enem, inclusive, chama de S. S maiúsculo. O que é a posição? Imagina que nós estamos aqui numa reta real. E aqui eu tenho o marco zero. E onde é que está o zero da reta real? Onde é que você quiser, onde que o desenho está mostrando. Isso aí não tem nada a ver. Então, esse zero aqui chama-se marco zero, ou também chamado de origem. Então, vamos imaginar que eu tenho um veículo aqui, ele está se movimentando, né, com uma velocidade positiva, né? E a hora que ele passa por aqui, nesse instante aqui, ele tem uma posição S. Imagina aqui, desculpe, uma posição S0. Uma posição S0. Mas o que é a posição? O que é a posição? Posição é o quê? É a localização, eu vou escrever isso. É a localização da partícula. O que é partícula? A partícula ela é um corpo cujas dimensões são desprezíveis em relação à trajetória que ela está desenvolvendo. Por exemplo, um caminhão, né, em relação aqui à largura desse prédio, ele pode ser considerado uma partícula, um caminhão? Tipo esse prédio nosso aqui. Um caminhão de 20 metros, ele pode ser considerado uma partícula em relação aqui ao nosso prédio? Ele ainda continua sendo. Ele é relevante, porque as dimensões são próximas, isso mesmo. Mas em relação a uma estrada de 200 quilômetros de comprimento, ele pode ser considerado uma partícula? Lógico. É quando as dimensões são irrelevantes em relação a uma trajetória que ele está descrevendo.
partícula. Não esqueçam disso, tá? Não esqueçam disso. Então, é a localização da partícula em relação ao marco zero. Em relação à origem. Então, olha só, essa localização pode ser positiva ou pode ser negativa. Se ele está à direita do marco zero, é positivo. Se ele está à esquerda, é negativo. Esse S0 aqui. Então, esse S0 aqui é o quê? É a posição inicial. Tá bom? É a posição inicial aqui. É nesse momento que o físico disparou o cronômetro. Olha lá. T igual a 0 segundos. Aí tá. Então, que localização que é essa? Nesse caso, é essa localização positiva aqui. É quanto que esse comprimento genérico aqui. Aí ele está andando. Aí ele está andando. Aí, no instante T, genérico também, ele está na posição S. Quanto que ele se deslocou? Essa distância aqui, ó. Não é verdade? Então, é uma coisa assim, é uma coisa muito ridícula, muito fácil. A posição no instante T, que eu chamo de S de T, ó, vai ser a posição inicial, mais o quê? Mais o deslocamento. Olha que coisa fantasticamente fácil. Olha só. É muito fácil, é uma coisa geométrica. Não é verdade? Então tá, aqui foram os conceitos iniciais, né? Agora, 1.2.